Bom dia, pessoal. Estamos aqui no dia 15 de abril, trabalhando aqui no Leitura Comentada. Vamos trabalhar o tema o fator tele. Estamos aqui aguardando os nossos participantes, que já estão nas salinhas discutindo os nossos temas. Então, logo eles retornarão e a gente dá continuidade. Quer falar alguma coisa, Paty? Dar umas boas-vindas para o nosso pessoal? É muito bom, né, sempre estar aqui, Denilda, e eu muito feliz hoje que você está dirigindo o grupo, como sempre, né, com essa clareza, com essa capacidade, e foi muito interessante o aquecimento que você escolheu, né, que foi o jogo que está no livro eletrônico de Yudi Ose, do Minhas Verdades. Então, foi muito interessante, eles gostaram bastante, né, de olhar e conseguir captar a verdade do outro, mesmo online é possível. E lembrando exatamente que esse ato que a gente fez nas técnicas foi porque, vivenciando as técnicas, principalmente depois das técnicas básicas, nós vimos, e os participantes também, não só nós duas, que era muito importante para a aplicação de qualquer técnica essa sensibilidade, e aí a gente resolveu explorar esse tema, o fator tele. Então, vamos aguardar o pessoal voltar. Daqui a pouco. Muito bem, vamos então à apresentação do grupo 1, que já voltou das discussões nas salas, que vocês conversaram lá, pessoal. Então, gente, bom dia. Eu vou começar brevemente e passo para os meus colegas, né? O quarto integrante, eu acho que caiu, estava no nosso grupo. Eu acho que ele tentou, mas caiu. Primeiramente, a impressão como o Moreno é prolixo no texto dele, né? Foi a primeira que a gente leu. Nossa. Mas nos temas, vamos nos ater aos temas teletransferência e empatia. As primeiras impressões, né, dos primeiros parágrafos, que a empatia e transferência são duas noções de mão única, ou seja, de via única, e tele sendo via dupla, né? E transferência sendo um conceito que fica mais patológico no irreal, e a empatia no real, na realidade, de fato. E aí eu vou deixar para meus colegas. A Inês trouxe ela teve uma, quer Inês trazer aqui para o grupo, que foi o seu comentário, eu acho importante Pode você. falar, Bruna. Ah, Você já mulher, está foi tu que veio com engatada a aí. ideia, é tua ideia. Não, mas o que chamou a minha atenção, assim, que você já estava engatada, é por causa do tempo. O que chamou a minha atenção, assim, quando ele fala que a transferência e a empatia compõem a tele, né? E eu nunca tinha associado isso. Então, assim, ficou para mim, além das características de cada conceito, esse aspecto ficou bem mais calmo, assim, me acalmou, porque é muito complexo mesmo a fala dele, né? A reflexão é profunda. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar do grupo? Ok. Vamos ao grupo 2, Marcos, Penha e Márcia. Ô, meninas, quem vai falar? Você com a palavra, Marcos. Ah, tá bom, obrigado, viu, pela deferência. Nós conversamos, a conversa estava bem gostosa, bem ampla, né? E como sempre, quando a conversa está gostosa, ela é interrompida, né? Porque o tempo exige isso. Nós conversamos um pouco, nós chegamos justamente a essa conclusão que a Inês estava falando, que a tele ela é um conceito mais amplo que engloba a transferência e a empatia. Que a empatia, por exemplo, nós estamos observando que ela é uma via de mão única, né?
E quando você está captando, você está tendo empatia com uma determinada pessoa, não necessariamente ela vai ter com você. E dentro de um grupo isso pode ocorrer com muita facilidade e multiplamente, né? É, e a transferência também. É, você pode captar situações, como foi dito até no exercício de aquecimento. Não, eu estou jogando nele os meus conceitos, o meu conteúdo, né? Então, a tela é mais ampla. Agora, eu captei um trecho muito interessante, né? Que a maior mutualidade das escolhas supera a possibilidade de acaso. Ou seja, quanto houver mais troca, né, de percepções, e das escolhas que é feito dentro de um grupo que está sendo observado, a possibilidade de acaso, ou seja, de não ter um resultado assertivo, é muito maior, né? Eu achei muito interessante o conceito de tele, né? Porque ele é muito amplo, né? Não envolve só transferência e empatia, envolve muito mais, né? Nas relações. Eu achei fantástico. Mais alguém gostaria de complementar o que o Marcos trouxe desse grupo? Se Só, não, pode só, falar. só um itemzinho que o Marco falou da via, né? Sobre a via. Que, eu dizendo para ele que, eu acho que quem me conhece já sabe, a dificuldade que eu tinha de fazer essa diferenciação entre tele e transferência, né? É, e que eu fui, assim, sempre imaginar pela via do encontro, né? Eu acho que para experimentar a tele, eu não conseguia captar o texto, né? Quando eu estudei psicodrama, eu não conseguia, eu não conseguia captar o conceito de tele pela via dos textos. Eu vim ter noção pela via da experiência, né? De experimentar. Aí eu sempre fui para ter noção dessa coisa do encontro, né? De que a tele está no encontro, né? Uhum, Principalmente isso, você encontrar ali o outro, né, que não é você, que não, mas ali há um encontro. certo. Ah, Obrigada. Ah, posso colocar uma dúvida, Denilda? pode. Porque no ambiente que você capta a tela, você pode também não ter esse encontro. O próprio desencontro te permite a tela também, porque a tela é a captação do momento do grupo, pelo menos foi o que eu compreendi, né? Uhum. É a captação do momento do grupo. Então, pode haver empatia, simpatia e antipatia dentro do grupo. E isso tudo você consegue captar pela tele, né? A gente vai Hum. retomar isso já já. Eu vou A trazer um gente, slidezinho para a gente é, ir tirando um pouquinho mais a dessa gente, dúvida, tá a bom, gente Marcos? foi abduzido com essa questão aí. Vou Foi, pedir para você segurar só um pouquinho essa dúvida, só para a gente ouvir os outros grupos bem rapidinho. Mariana, José Maria e Maria Eugênia. Maria, pode. Então, a gente não acrescenta muito do que já foi que já trouxeram, Tá. mas o que vem é muito o seguinte: primeiro, quando se fala de tele, né? Eu sempre acho que o conceito de tele de Moreno é muito complexo. A gente não, né? Eu fico sempre Uhum. me perguntando como é que ele chegou nisso, como é que ele chegou nisso, como é que, né? E outra. Mas eu vejo muito, e até no texto dele, quando ele fala dessa visão de olhar mais para os pequenos grupos, como maneira, né, de você ir desenvolvendo isso, né? O Uhum. quanto você se afina ou não, porque ele sempre pensa, pelo que eu entendo, né, que ele sempre pensa no macro, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente só consegue chegar no macro à medida que a gente se observa sociometricamente nos pequenos grupos, né? Então, eu vejo que quando ele, inclusive, quando fala da transferência, quando se fala da Empatia. empatia, né, eu vejo exatamente isso, né? À medida que num grupo, né, quando se fala de tele, tá tudo ali, né? Mas fundamentalmente, o quanto o Moreno fala muito dessa habilidade que nós precisamos ter, né, como sociometristas aí, né, para pensar, né, o grupo de uma maneira mais ampla e essas possibilidades, né, que o Marcos trouxe também, né, de quanto a gente
se identifica, não se identifica, o quanto o outro se identifica comigo, não se identifica, e está tudo certo. Ok. Obrigada. Vamos ao último grupo, Andréia, Flávia e Valéria. E aí, Flávia, Valéria? Bom, eu vou falar então, para não ficar. Se você quiser, vocês acrescentam. Tudo isso que foi falado, né, bem interessante. E o que eu achei bacana, que na transferência, estava escrito no texto, leva coisas que são suas e nada da relação. Foi isso que ficou para mim, assim, né, bem forte. Na empatia, é um sentimento de via única e não trata dos sentimentos de mão dupla e entra em algo real e na transferência em algo irreal. E na tele é via de mão dupla e se percebe a verdade do outro e o outro a minha. Então, e aí eu entendi que faz bastante liga com o jogo, né? Minhas verdades, enfim. E eu faço geralmente, assim, eu explico, né, como se fosse aqui uma pessoa e aqui outra. Então, quando tem empatia, é só de um lado, né? Essa pessoa consegue se colocar no lugar da outra, mas essa aqui não vai para lá, né? Não inverte. E quando tem transferência, essa daqui, na verdade, está com uma outra relação, não está olhando para essa, está olhando uma outra relação. E quando tem tele, inverte, né, realmente ao encontro. E isso eu sinto, enfim, que tem sido raro, mas é possível. E a gente pode ir criando isso, enfim, foi por aí. Aí não sei se Flávia e Valéria querem acrescentar algo. E a gente também ficou vendo, né, aquele ponto que vocês já trouxeram aqui, que Denilda até disse, daqui a pouco a gente mostra, que a gente sempre acaba tendendo a pensar na tele como aquela coisa de que a mutualidade, né, eu me identifico com você, você se identifica comigo, mas que não necessariamente, porque eu posso ter uma indiferença com você e você uma indiferença comigo, ou eu posso não gostar de você e você não gostar de mim. Então, a tele está ali funcionando, né? Isso está acontecendo porque as percepções que eu tenho do outro e que o outro tem de mim, como ele está me percebendo nessa relação, está acontecendo, né? Então, assim, é um processo amplo, né? Vocês falaram da prolixidade de Moreno, de como foi que Moreno chegou a isso, mas quando a gente vai vendo isso, né? Por exemplo, se você trabalha com casais, você trabalha com grupos, e você vai vendo o quanto cada um traz das suas figuras de mundo interno e coloca no outro e transfere, e isso confunde. Então, é muito interessante, eu achei muito, muito boa essa parada para a gente olhar para isso, porque assim, vai abrindo, né, assim, vai revisitando um tanto de coisas e pensando nos clientes, nas situações, não só a gente, né, a gente com as outras pessoas, mas dos nossos clientes, né? Então, muito Bom, importante. obrigada meninas, obrigada pessoal. A contribuição de vocês foi importante, acho que a discussão no grupo foi bem rica. E para a gente finalizar, para a gente fechar, eu vou compartilhar a tela aqui novamente e amarrar essa discussão que a gente fez, aqui está o nosso slide do jogo, amarrar um pouquinho dessa discussão que vocês já trouxeram. Então, aqui a gente tem a definição, né, do conceito de empatia, como vocês bem marcaram, que é esse conceito trazido por Lipps, que Lipps define a empatia como um sentimento de mão única, invadindo o mundo particular de outro ego. Então, a gente está trabalhando do ponto de vista de um sentimento mesmo que vai de um lado só para o outro, assim como a Andrea trouxe, né, na hora que ela vai explicar essa questão da empatia, de fato,
eu e Patrícia estamos numa relação. Se eu tenho empatia por Patrícia, então eu estou numa via de mão única, é um sentimento de mão única, né? E quando Freud traz o conceito de transferência, ele traz essa questão da projeção inconsciente de experiências fantasiosas, né? Então tá muito mais ligado a esse mundo das fantasias, daquilo que a gente projeta no outro, né, das questões inconscientes que a gente traz, certo? Já o conceito de Telle, Moreno, quando vai trazer o conceito de Telle, ele diz o seguinte, ele diz que a Telle, ele é o fator responsável pelo aumento na taxa de interação entre membros de determinado grupo. Além de trazer essa possibilidade de ser a mão dupla, né? A Telle é esse sentimento que vai e vem, então eu consigo me colocar no lugar do outro e o outro consegue se colocar no meu lugar. E ele disse que, além disso, ele aumenta essa interação entre as pessoas, porque a partir do momento em que eu me coloco no lugar do outro e o outro se coloca no meu lugar, facilita essa comunicação, essa interação, e traz essa característica mais do ponto de vista das interações sociais. Então, em algum momento no texto, ele até diz mesmo, e eu acho que vocês trouxeram isso aqui na discussão, que a empatia e a transferência, ela tem um caráter mais individual. E a Telle, ela traz essa característica muito mais para a convivência social também, né? Então, ele faz essas diferenças e essa leitura, porque ele até traz a questão da subjetividade, dos estudos, né? Muito mais voltados para a subjetividade, dos estudos voltados para a sociologia também. E aí, a gente entra num ponto que vocês trouxeram, que é exatamente esse ponto em que a gente discute as escolhas positivas, as escolhas negativas e as escolhas neutras, né? Que aí é a base da sociometria, mas a gente precisa entender essa questão dessas escolhas para a gente entender também os processos télicos, né? Porque, como vocês bem trouxeram, o processo télico ele não acontece somente quando há escolhas positivas, né? Então, se A escolhe B em primeiro lugar e B escolhe A em primeiro lugar, tem um processo télico ali de escolha positiva? Tem, mas da mesma forma que A pode não escolher B e B também pode não escolher A, a gente entende que nesta relação eles estão conseguindo ter uma percepção real desta relação que eles estão vivenciando, né? Da mesma forma com as escolhas indiferentes, né? Que ele traz no texto, né? Com essas escolhas que a gente considera escolhas neutras. E aí, só para a gente ir finalizando, Telle, como eu já disse um pouquinho, é um conceito social. Empatia e transferência são conceitos psicológicos, né? Então, Telle exige essa leitura, essa leitura mais voltada para os relacionamentos interpessoais, enquanto a empatia e a transferência ficaria muito mais no intra, né? Naquilo que se passa dentro. E, da mesma forma, a gente pode dizer que Telle e empatia podem ser treinadas e a transferência pode ser destreinada. Destreinado. Exatamente. O Moreno, ele entende que a Telle e a empatia são coisas que a gente pode ir treinando, né? A gente pode ir desenvolvendo essa capacidade técnica, desenvolvendo essa capacidade empática, né? Que para Moreno a empatia é a capacidade de pré-inversão, é quando eu consigo me colocar, né, nesse lugar do outro. E a transferência, por sua vez, como ele entende a transferência
como sendo essa patologia da tele. Então, assim, se houver muita transferência, a possibilidade da tele acontecer, ela fica diminuída. Aí ele entende, então, que a gente pode destreinar a transferência. E aí, como eu disse, aqui tem as referências para vocês. Eu vou mandar esses slides lá no grupo para vocês também, para vocês terem. E é isso. Deixa eu voltar para vocês aqui. É isso. Roubei uns minutinhos aí de vocês. Eu disse que nós ficaríamos até às 11, mas para finalizar, a gente teve que passar um pouquinho. Eu vou parar a gravação. Foi muito bom estar com vocês, mas podem ficar aí um pouquinho mais. Então, você... Pois bem, gente, finalizamos o nosso encontro no dia de hoje, dia 15 de abril. No próximo encontro, daqui a 15 dias, continuaremos falando sobre o tema, o fator tele, já com outro texto. A Patrícia vai dar um spoilerzinho para a gente de qual texto será, para vocês já irem se preparando. A gente vai pegar agora o livro de Jorge Spurri, né? O capítulo 2. Então, vocês aguardem, porque aí ele fala no campo télico. E aí a gente vai ampliando um pouco mais, porque o texto que a gente pegou é aquele texto original de Moreno, de quando ele estava desenvolvendo os conceitos. Hoje em dia, nesse texto de Georges, é o conceito mais já delineado e com bases em algumas pesquisas neuropsicológicas, tudo. Então, é uma coisa bem legal a gente dar essa continuidade para ir aprofundando nessa percepção, né, desse campo télico. E aguardamos vocês aí na nossa próxima edição, para a gente continuar nessa delícia, né, no sábado pela manhã. Um beijo. Beijo, tchau.